E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite pra mim, né, que tô aqui à noite, mas não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Bom, resolvi gravar esse vídeo porque queria voltar naquele assunto da fé e das obras de Paulo e Tiago, né, que eu achei que ficou meio conturbado aquele dia. Vocês disseram que entenderam, né, mas eu ainda fiquei com a pulga atrás da orelha porque eu mesmo que falei eu achei meio enrolado. E é sempre bom reforçar, né. Então, vamos lá. Paulo e Tiago, aparentemente, eles falam de duas coisas contraditórias. Um fala que é a fé que salva, outro fala que são as obras que salvam. Um fala que é a fé que justifica, outro fala que são as obras que justificam. Então vamos, como eu costumo dizer, desenrolar esse pergaminho. Primeiro vamos falar de Paulo, porque eu acho que é o mais importante, que é onde está o X da questão. Eu estou aqui com algumas bíblias aqui abertas, que se eu olhar para cá, para lá, vocês não prestem muita atenção, não prestem atenção no conteúdo, que eu estou com um monte de bíblia aberta aqui, mas vamos ver se vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 28, ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ok? Então vamos lá, vamos começar a desenrolar isso. Por que Paulo fala isso? Em primeiro lugar, Paulo fala para a igreja de Roma. A igreja de Roma era uma igreja que ainda tinha muitos judeus, que eles ainda queriam guardar muitos ritos judaicos. Eles eram da circuncisão, queriam guardar a circuncisão, queriam guardar alguns ritos, enfim. Eles achavam que, além da fé, as outras coisas que salvavam, as outras coisas que justificavam o povo. E então Paulo fala aqui claramente, olha só, não, concluímos, pois, que o homem é justificado apenas pela fé. Então, creu, ele é justificado. E aí, como é que ele é justificado pela crença? Antes, como eu falei lá na aula para vocês, antes o arrependimento, a partir do arrependimento ele se arrepende dos seus pecados e a partir daí ele começa a crer que Jesus ele pode salvá-lo, Jesus ele é o Salvador. Então ele é justificado a partir do sacrifício de Jesus e aí pela fé ele é justificado. Tanto é que um pouquinho acima no versículo 23 ele diz assim: e todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, pela graça que vem pelo arrependimento e depois pela crença, você é justificado e isso é graça. E a gente vai falar de graça daqui a 2 semanas, mas calma aí, tem que dar, estamos dando esse spoiler aqui, né? Então, o cristão, ele é justificado pela graça na crença em Jesus, ok? Então é isso que Paulo fala. Mas aí a gente vai lá para Tiago. E Tiago aqui, vamos ver na outra Bíblia que eu peguei aqui, ele diz assim, Epístola de Tiago, no capítulo 2, no versículo 17, ele fala: assim também, a fé sem obras é morta em si mesma. O que ele quer dizer que a fé sem obras é morta? Assim como Paulo falava para a igreja de Roma, que era uma igreja, como eu falei, que tinha muitos judaizantes, ainda muitos judeus que guardavam ritos, a epístola de Tiago é uma epístola para a igreja em toda aquela região ali da Grécia, que hoje é Grécia, Turquia, enfim, e inclusive eram os cristãos dispersos pelo mundo daquela época, né? E ele fala para igrejas, inclusive algumas igrejas que Paulo pode ter fundado. O que ele quer dizer que a fé sem obras é morta? O contexto é outro, o contexto não é de judeus, o contexto é de ímpios que estavam se convertendo e eles encaravam a graça como se eles não precisassem fazer mais nada. Então, o que Tiago quer dizer nesse momento? Ele não quer dizer, o que ele quer dizer que a fé sem obras é morta, porque as obras aqui, no caso, são uma evidência da fé que os salvou, da fé que os justificou. É como se a justificação pela fé fosse a causa, o começo, e as obras que Tiago fala que são obras de fé fossem a evidência de que ele é salvo. Então o que Tiago quer dizer? Tiago quer dizer que, olha só, se você não tiver evidência, você não está me mostrando que é salvo. Ok? É como se, entre muitas aspas, Paulo tivesse falando de justificação para salvação e Tiago estivesse falando de justificação, entre aspas, para o mundo. O mundo vai saber que eu sou justificado mediante as obras que eu faço. Então, pelas obras que eu faço, o mundo vai ver que a justificação de Cristo está dentro de mim. Tanto é que depois ele fala aqui no versículo
Versículo 26, ele fala assim: assim como o corpo sem espírito está morto, uma fé sem obras está morta. Então, o que ele quer dizer? Se você não tem a evidência das obras de fé, você está morto. Você não tem aquilo, o mundo não enxerga a justificação em você, mas você é salvo pela fé mediante a Cristo. Tanto que ele fala aqui também, Tiago, voltando a Tiago aqui, ele fala aqui no Tiago 2, no versículo 21, ele fala assim: não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu Isaac em holocausto. No versículo 15 de Gênesis, diz que foi imputado pela justiça de Deus quando Abraão creu na promessa. Então, quando creu, lhe foi imputado justiça. A partir dali, Abraão já é justificado pela fé, mesmo sem ter conhecido a Cristo, Cristo homem no mundo, porque era lá no Antigo Testamento, mas pela fé, isso já foi imputado por justiça a Abraão. Quando você vai no versículo 22, no capítulo 22 de Gênesis, que é quando Abraão vai oferecer Isaac em holocausto, e o anjo grita: não toque no menino, porque sei que temes a Deus. Essa é a obra de fé. Então ali é como se fosse Abraão falando assim: olha só, as minhas obras de fé são essas, que elas são a evidência da justificação. Então eu amo a Deus fazendo as obras, porque eu já sou justificado, e essa é a minha evidência. Por isso que Tiago fala, ele cita Abraão aqui. Mas se você for lá no versículo 15, ele diz: foi-lhe imputado por justiça de Deus. Ok? Então, resumindo, Paulo fala de uma causa do começo da caminhada, do começo do processo, que é a causa. Qual é a causa da justificação? Fé. Fé mediante a quem? Mediante a Jesus Cristo. E Tiago, ele fala do fim do processo, a evidência. Então, ele fala: mostra-me sua fé sem obras, que eu te mostrarei minhas obras pela minha fé. Ok? Minha fé pelas minhas obras. Então, pelas minhas obras, porque eu evidencio ter as obras de Cristo na minha vida, por isso eu sou justificado, como Paulo fala, mediante a fé, ok? Mas aí a gente vai desenrolar isso bem mais daqui a 2 semanas, que eu vou falar sobre graça, e é um assunto importantíssimo. Mas eu espero que vocês tenham entendido que Paulo e Tiago, eles não brigam, pelo contrário, eles se juntam, eles se completam. Paulo fala que nós somos justificados pela fé e fé mediante Jesus Cristo. Tiago fala que as obras de fé são evidências da justificação que Paulo fala. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha dado agora. Acho que agora foi bem mais tranquilo, porque lá no final da aula estava meio corrido e não tinha como dar tantas referências bíblicas. Tem essas referências também da justificação, eu anotei aqui, está lá também um texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10, e está lá também em Gálatas 2,16, Paulo também fala de justificação pela fé, mas eu peguei esse versículo de Romanos porque eu acho o contexto dele mais completo. Então, quando vocês estiverem em casa aí, depois desse vídeo aí assistirem, então vocês dão uma estudada aí nesses versículos, nesses textos, que Paulo ele fala, ele é categórico em falar de fé, e Tiago ele é categórico em falar de obras da fé que justificam a fé, justificam a salvação do cristão. Beleza? Então, galera, foi isso. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa é só vocês me procurarem. Vocês têm o grupo lá. Se quiserem me procurar no privado, fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe a todos.